E aí, pessoal, vou resolver aqui uma questão de análise, a questão 5 do Elon, da capa vermelha, em curso de análise, e ela se refere aos antecessores dos números naturais, né? Para provar que todo número natural possui antecessor, menos o 1. Então, primeiro, né, vou ler aqui o enunciado, diz assim: o elemento A pertence aos naturais, né, a definição de antecessor. Chama-se um antecessor de B, pertence aos naturais. Então, o A é antecessor de B, né? Quando o A, a primeira condição é que A seja menor do que B. E a segunda condição é que não existe um C, né, entre o A e o B, né? Então, prove que, exceto o 1, todo número natural possui um antecessor. Então, a gente procede assim. Primeiro, eu vou provar que o 1 não possui antecessor, né? Então, pela definição de antecessor, a gente supõe que existe o antecessor, né, do 1. Existe P, pertence aos naturais, né? Que o antecessor pertence aos naturais, né? Aqui. Antecessor de 1. Aí, então, né, o P é menor do que 1, né? Mas, pela definição, né? Aqui, ó, o antecessor é menor, né? Mas, isso é um absurdo, né? Isso é absurdo, pois o 1 é o menor natural, né? Isso é absurdo, né? Pois o 1 é o menor natural. Agora, a segunda parte, provar que todo natural possui antecessor, né? Menos o 1. O 1 a gente já provou, então todo número maior do que 1, todo n maior que 1, possui antecessor, né? Então, tome, né, n menor do que C menor do que n mais 1. Devemos provar que C não existe, né? Pela a definição, né? Com C pertence aos naturais, né? Pois vamos provar essa condição aqui, ó. Não existe esse C, né? Então,
a gente observa isso aqui implicaria, né, que o N é antecessor, né, pela definição lá, antecessor de N mais 1. Né? Ou seja, o N mais 1 sempre possui antecessor, né, que é o N. Então, ou seja, o 2, né, o primeiro não possui antecessor seria o 2, né, porque o N mais 1 aqui, né, o mínimo dele é o 2, né. Então, para todo número maior que 2, maior ou igual a 2, possui antecessor. Como daqui de cor, como N é menor do que C, implica que existe um P, pertences naturais, tal que N mais P é igual a C. E a gente observa daí P não pode ser maior que 1. Pois, se P maior que 1, então, quando eu somo N dos dois lados, né, P mais N mais P seria maior do que N mais 1, que implica que o C seria maior do que o N mais 1, mas o C não é maior do que o N mais 1, né, pois, por hipótese, temos o C menor que N mais 1. Então, isso aqui seria um absurdo. Então, P menor do que 1. Né? Então, P é um número menor do que 1. Número natural, também absurdo. Pois 1 é o menor natural. Agora, se P for igual a 1, implica que N mais 1, né, que é o N mais P, é igual a C. Mas C é menor que N mais 1. Então, P não pode ser nem maior do que 1, nem menor do que 1, nem igual a 1. Pois todos já eram absurdos.
Aí a gente conclui que P não existe. Então, o N mais 1, né, sempre possui um antecessor, né? Logo, N mais 1, né, sempre possui antecessor. Né? Pela definição, a gente chegou a essa conclusão. Pois não existe, né? Não existe esse C. Né? Já que não existe o P, não existe esse P, pois se existisse o C, existiria o... Se existisse o P, existiria o C, né? O C não existe, né? Fica aqui que não existe o C. Pertenções naturais está entre o N e o N mais 1, né? Logo, o N mais 1 sempre possui antecessor, né? Pela definição de antecessor aqui no enunciado, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Espero que tenha dado para compreender. Então, foi legal essa questão.